Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, público que daqui a alguns dias estará nos assistindo através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, o tema foi trazido novamente à baila e eu preciso dizer que também me senti incomodado com algumas postagens feitas por algumas pessoas e que nos colocam, eu tenho a postagem aqui e eu vou ler para vocês. Existe a foto de 9 vereadores e colocam: votaram a favor da reforma da Previdência que retira o direito dos servidores. Semana passada votamos aqui uma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, ela não visa tirar o direito dos trabalhadores, mas sim assegurar que os trabalhadores tenham direito a ter o pagamento dos seus salários em dia. Quando a gente olha para um copo, senhor presidente, e ele está pela metade, tem pessoas que veem o copo meio vazio, tem pessoas que veem o copo meio cheio. Essa questão de ponto de vista é individual de cada um. O que não podemos, de forma alguma, é incutir na mente da população uma informação falsa, uma informação inverídica, e vou provar isso a vocês hoje. Foi autorizado um desconto aqui, nesta casa, pelos vereadores, para que pudesse se complementar a receita do IPSES. A primeira falácia em relação a isso é que o desconto seria independente da faixa etária de salário, o que não é verdade. O projeto de lei aprovado autoriza a cobrança do desconto a partir de 2 salários mínimos. Existiu uma discussão nesta casa em relação a quando começaria a cobrar. E aí eu vou dar um exemplo a vocês, eu já trouxe na semana passada, mas eu vou repetir, para que fique registrado novamente. O projeto de lei prevê que a partir de 2 salários mínimos, o aposentado possa pagar uma contribuição em cima dos 2 salários mínimos. Por exemplo, uma pessoa que recebe 3 mil tem uma faixa de isenção de 2 salários mínimos, ou seja, hoje R$ 2.640, e a partir desses R$ 2.640 é que ele pagará uma contribuição. Por que é que isso é necessário? Vou explicar também. É necessário porque hoje tem um valor na conta do IPSES, agora todo mês, todos os meses, religiosamente, esse dinheiro vem sendo retirado para pagar a folha de pagamento. E chega uma hora que o dinheiro acaba. E quando esse dinheiro acaba, a gente não tem como não tem a quem recorrer. E aí surge um problema. O prefeito que estiver em exercício, seja ele do lado A ou do lado B, o prefeito que estiver em exercício tem a obrigação de manutenção dos serviços públicos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai priorizar o pagamento das pessoas que estão na ativa. Não quer dizer que ele vai deixar de pagar os aposentados, não. Quer dizer que a prioridade dele será o pagamento dos que estão na ativa, para que o serviço público continue rodando. E aí ele coloca o recurso para pagar a folha de pagamento dos ativos e existe uma possibilidade de não ter o dinheiro completo naquele dia para pagar os inativos. Havendo isso, senhor presidente, a primeira coisa que acontece é atraso nos salários. Então, olhando do ponto de vista do copo meio cheio ou meio vazio,
podemos dizer que votamos pela preservação do direito de manutenção dos salários dos aposentados aqui. Até 2022, a Prefeitura Municipal de Sertânia fazia aportes mensais para pagar esses aposentados, para deixar esse dinheirinho que tem guardado lá no IPSESI para uma emergência, para um complemento de folha. Só que aí o Tribunal de Contas do Estado entendeu, e aí ele não entendeu só para a Sertânia, ele entendeu para todos os municípios de Pernambuco, que esse aporte que era feito deveria durar, no mínimo, 5 anos. O prefeito aportou, o lapso temporal tem que ser de 5 anos, para que não entre como folha de pagamento do município, para que não entre como despesa de pessoal. O que é que isso acarreta? Quer dizer que se o prefeito aportar e tirar antes de 5 anos esse dinheiro, ele precisa lançar na folha de pagamento, aumenta o gasto com o pessoal e estoura o teto da despesa de gasto com o pessoal, que hoje é 54%. Entendam o tamanho do imbróglio. Entendam que aqui a gente está para defender os interesses do povo. A gente está para defender os interesses do servidor público municipal. Porque existe uma possibilidade da gente estar aqui, a gente pode se candidatar de novo e ganhar, a gente pode se candidatar de novo e perder, a gente pode não se candidatar, mas tudo que a gente votou aqui vai servir durante muito tempo até que outra lei revogue. Entendam a responsabilidade de quem está aqui de defender os interesses futuros, o interesse das pessoas, dos servidores que estão entrando no serviço público agora, que vão contribuir durante 30 anos. Será que é justo uma pessoa que contribuiu durante 30 anos ainda ter que contribuir depois de aposentada? Eu acho que não. Mas não fui eu que criei o problema. Eu não acho justo. Acho injusto. Mas acho mais injusto ainda uma pessoa que contribuiu durante 30 anos, que chegou no final de sua vida, precisando do dinheiro para pagar sua feira, para pagar seu remédio, e por uma simples questão contábil de não ter o dinheiro, o prefeito chegar e dizer, esse mês eu vou atrasar. E como é que as pessoas pagam suas contas, senhor presidente? Como é que a pessoa paga um supermercado que compra sua feira por mês? Ele vai chegar lá no dono do supermercado e vai dizer ao dono do supermercado, oh, infelizmente o prefeito não me pagou, preciso que você me venda outra feira para eu tentar receber no próximo mês. Este é o tamanho do imbróglio que a gente tem aqui na cidade. E não é só aqui na cidade não, todas as previdências, mais ou menos, estão enfrentando esse problema. E esse problema precisa ser enfrentado de frente, com seriedade. Por isso que no final do meu discurso, senhor presidente, eu falei sobre espírito público. Porque é muito bom subir nesta tribuna e fazer discurso populista. Agora, coragem, determinação e resiliência é que faz com que as pessoas, através do seu espírito público, melhore a vida de outras pessoas. É exatamente isso que precisamos nessa casa. Espírito público. Também, senhor presidente, gostaria de falar sobre um discurso proferido na semana passada da vereadora Galba Siqueira. Primeiro, vereadora Galba, gostaria de lhe agradecer pelas suas palavras, o termo palavras bonitas me tocou, lhe agradeço de coração e saiba que o respeito e a consideração, tanto por você como sua família, é recíproco. Mas a senhora falou aqui que um projeto de lei durou 4 anos para ser implementado. Eu acredito que existe algum equívoco aí.
projeto de lei ele entra em vigor depois da data da sanção do prefeito. O projeto de lei entrou em vigor. Ele autorizou que fosse possível instituir políticas públicas no município. Então, a senhora subir na tribuna e dizer que demorou 4 anos para um projeto de lei que foi apresentado entrar em vigor, eu acredito que é um pouco de equívoco da parte da senhora. O projeto de lei entrou em vigor na data da publicação e o projeto de lei está em vigor até hoje, até que outra lei revogue. Essa é a diferença da política pública. Se não for revogada, ela vale ad perpétuum. Então, a exemplo disso, nós temos o projeto de assento prioritário para TDAH e para autismo, que também teve sua validação com a sanção do prefeito e está em voga até hoje no município de Sertânia. A exemplo disso, a gente tem uma lei que foi apresentada também de minha autoria, falando sobre a segurança do trabalho. Apresentei essa lei quando aqui em Sertânia tinha 3.000 funcionários da firma. E essa lei entrou em vigor na data da publicação e garantiu direitos às pessoas na firma, através da segurança do trabalho. A exemplo disso, apresentei também um projeto de lei instituindo e obrigando os bancos a instalarem portas giratórias nos bancos para poder aumentar a segurança dos cidadãos. Quem não se lembra, o Bradesco não tinha portas giratórias à época e o Sicope, quando foi abrir, também teve que instalar de imediato por conta de uma lei que garantiu mais segurança. É isso que eu estou dizendo. O projeto de lei ele não entra em vigor 1, 2, 3, 4, 5 anos depois, não. Ele entra em vigor na data da publicação. E aqui eu gostaria de agradecer ao prefeito por ter executado um dos braços dessa lei. Essa lei é muito ampla. A lei que a gente aprovou aqui sobre o autismo cria uma política pública municipal para o tema. E essa entrega das carteiras do autismo, que a senhora se referiu na semana passada, é apenas um dos braços da garantia dos direitos, da efetivação dos direitos para as pessoas que estão no espectro autismo, no espectro autista. Eu acredito que o discurso da senhora deixou bem claro que o que a senhora defende aqui nesta casa é a questão do assistencialismo direto. É pegar na mão da pessoa, levar e resolver o problema dela. Talvez essa seja a diferença da gente. A minha pretensão, quando subo nesta tribuna, quando apresento um projeto de lei, é melhorar a vida de uma pessoa que eu não conheço. Eu não estou preocupado com o reduto eleitoral. Eu não estou preocupado com a eleição partidária do próximo ano. Eu estou preocupado, única e exclusivamente, em fazer com que as pessoas entendam que elas têm direito a efetivar uma política pública através de uma lei, fazer com que isso siga adiante e dar direito a essas pessoas, independente de eu estar aqui ou não. Pode ser que na próxima legislatura, como eu já falei, eu posso estar ou posso não estar. Eu posso me candidatar a ganhar, posso me candidatar a não ganhar, posso não ser candidato. Eu estando ou não estando aqui, essa lei vai seguir e vai continuar dando frutos às pessoas. Isso é política pública. Quando a senhora fala sobre algumas pessoas que lhe procuram para lhe pedir socorro, eu não consigo nominar aqui quantas pessoas me procuram na minha casa também me pedindo socorro. E essas pessoas que me procuram, eu tento ajudar na medida do possível. Mas eu não utilizo isso como um viés da política. Porque Padaí diz uma coisa que é muito certa. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é uma questão humanitária. Eu posso ajudar, e eu já ajudava antes de entrar na política. Assim como eu sei que a senhora já ajudava antes de entrar na política. O vereador tem 1 minuto. Então, eu acredito que esses vieses, em toda a Câmara tem, é natural,
Eu só quis pontuar o que a senhora falou no discurso em relação ao meu discurso. E quanto ao remédio que a senhora falou, não é segredo para ninguém, eu enfrento um processo depressivo, eu faço uso de medicação. Agora, eu só queria pontuar uma pequena coisa, que o remédio só funciona na medida certa. É exatamente essa linha tênue que faz com que o tratamento dê certo ou não. E, por último, senhor presidente, mas não menos importante, gostaria de solicitar que o discurso ora proferido fosse anexado à ata da presente sessão, para que conste nos anais dessa casa. Muito obrigado.